Doutor Senhor Mutauri, por presidente, favor. se me permite, senhor presidente, eu gostaria de propor ao colegiado a aprovação de um voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes pelo seu discurso de posse. Um discurso firme, coerente, coeso e respeitoso, mas que bem delimitou o papel tão importante da nossa justiça eleitoral, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Mutauri. Eu acompanho o doutor Mutauri, estivemos juntos lá, lado a lado, né, doutor Mutauri? E pudemos presenciar, junto com a doutora Tatiana, que também estava, pudemos presenciar o discurso forte, consistente, mas ao mesmo tempo respeitoso, não é? O doutor Mutauri bem resumiu o teor da manifestação do ilustre presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pontuando a democracia, pontuando a separação de poderes, pontuando a Constituição Federal como guia de todos nós, notadamente no campo eleitoral, nessas eleições que se apresentam tão conturbadas e polarizadas. É sempre aqui a nossa reverência e o nosso compromisso. Todos nós, né, tanto este colegiado como o Ministério Público Brasileiro, em especial aqui de São Paulo, comprometido com a Carta Constitucional, com uma eleição limpa, transparente, que seja efetivamente a festa da democracia que todos nós esperamos. E o discurso do ministro foi algo paradigmático, emblemático até para este momento, passando um recado no sentido de que o sistema de justiça e nós, como integrantes desse macrosistema, também podemos firmar este compromisso, de que vamos obedecer à Constituição, de que vamos batalhar dia a dia e trabalhar com firmeza por eleições limpas, transparentes e para que, insisto, aconteça mesmo a festa da democracia agora no mês de outubro. Então, eu encaminharia afirmativamente pela proposição aqui do nosso ilustre corregedor. Alguém se opõe? Podemos aprovar? Excelência, senhor presidente. Pois não. Eu não sei se essa matéria proposta pelo digno corregedor será objeto de votação e seguiremos a ordem nominal. Se assim for, eu aguardo a minha oportunidade para me manifestar. Eu gostaria de saber qual o encaminhamento que Vossa Excelência dará a essa proposta. Bom, o propósito do doutor Mutauri, quando Vossa Excelência pediu a palavra, eu dizia exatamente isso. Se podemos aprovar ou se tem alguém que é contrário. Não é? Se quiserem fazer a votação nominal, faremos. Se houver alguém que vota em sentido contrário, pode se manifestar também para que se possa ganhar tempo. Mas, de todo modo, eu indago ao colegiado, querem fazer votação nominal? Doutor Bonilha, sim, eu gostaria. Votação nominal, assim será, então. Primeiro a votar hoje, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por favor. Eu voto no sentido do doutor Mutauri e do procurador-geral, pelo voto de louvor ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra agora sim, doutor Bonilha, por favor. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras servidoras, senhores servidores, e a todos que nos acompanham virtual ou presencialmente, eu quero desejar uma ótima tarde, uma profícua e proveitosa reunião. Em relação à proposta agora apresentada, eu quero me manifestar contrariamente. E o faço dando os fundamentos que me levam a esta convicção. É bem verdade que, em princípio, seria motivo de orgulho para todos nós vermos um ex-promotor de justiça do Estado de São Paulo ocupando uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Entretanto, o voto de louvor não poderá contar com a minha aquiescência por algumas razões. A primeira é em relação à assunção do cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não imagino que se possa aprovar um voto de louvor para algo que ainda vai se desempenhar. Houve a posse,
mas a sua condução na presidência daquela corte ainda se inicia e, evidentemente, será avaliada e examinada por todo o Brasil. Portanto, me parece pelo menos assodado e prematuro conceder-se voto de louvor para algo que está ainda se iniciando. Mas, para além disso e fundamentalmente, eu me vejo evidentemente obrigado a contrariar um voto de louvor a um ministro que de forma recorrente desobedece a um comando constitucional que consagra o sistema acusatório. Um mandamento constitucional relevantíssimo e de fundamental importância para a instituição Ministério Público. Algo muito caro à nossa instituição. Eu não posso, evidentemente, concordar com concessão de voto de louvor a quem, de forma recorrente, desatende primeiro ao comando constitucional e, segundo e em última análise, deixa de respeitar o Ministério Público. Portanto, fica aqui o meu registro modesto, que expressa, evidentemente, a minha opinião pessoal a respeito desse tema, e deixo aqui consignado que voto contra a concessão desse voto de louvor. Muito obrigado pela oportunidade de me manifestar. Muito obrigado, doutor Bonilha. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Mazlum. Boa tarde, senhor procurador-geral. Boa tarde a todos os colegas, membros deste conselho. Boa tarde a todos que nos assistem, colaboradores do Ministério Público. A respeito desta proposta colocada pelo eminente corregedor-geral do Ministério Público, também me vejo na posição de acompanhar integralmente a fala do eminente colega, doutor José Carlos Mascari Bonilha. De fato, o sistema acusatório não tem sido devidamente respeitado, com especial atenção para as atribuições do Ministério Público, de forma geral, o Ministério Público brasileiro. Considero também prematuro esse voto, essa proposta, sobretudo porque ainda não se assumiu ainda o cargo. Quanto ao discurso colocado, como eu costumo sempre dizer, democracia não é para ser apenas idolatrada, democracia deve ser exercitada de forma concreta. Por essas razões e acolhendo, como disse, totalmente a proposição, a manifestação do colega Bonilha, eu também me coloco contra a esse voto de louvor. Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad Mazlum. Com a palavra, doutor Giuliotti. Senhor presidente, seguindo a manifestação do doutor Bonilha e do doutor Saad, eu também não posso concordar com esse pedido feito pelo corregedor-geral. Me perdoe o doutor Alexandre de Moraes, ex-colega nosso aqui no Ministério Público de São Paulo, mas eu não posso concordar nesta menção do corregedor para um ministro que reiteradamente vem violando o sistema acusatório e as prerrogativas do Ministério Público. Não foram nenhuma nem duas, são vários pedidos de arquivamento formulados para o Procurador-Geral da República não aceitos pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes instaura um inquérito não respeitando as atribuições investigativas do Ministério Público, da polícia, o sistema acusatório. Então, me perdoe o ministro, eu não posso concordar, né, com o ministro que não respeita as nossas prerrogativas que foram duramente conquistadas e estão expressamente citadas na Constituição e, lamentavelmente, não respeitadas pelo senhor ministro. Então, eu acompanho aí, eu também sou contra a proposta feita pelo senhor corregedor. Muito obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor presidente, demais membros do Conselho, digna secretária, me manifesto no mesmo sentido dos demais conselheiros Bonilha, Saad e Pedro Jesus Giuliotti.
obrigado, doutor Marco Antônio. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria de saudar a todas e a todos, cumprimentar os eminentes colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentar os nossos colaboradores, assim como aqueles que nos acompanham também via internet a presente sessão. Eu faço coro ao que foi colocado aqui pelos eminentes conselheiros José Carlos Mascari Bonilha, Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima. Me parece que é assodado e prematuro um voto de louvor nesse momento, não é? Democracia se faz não com discurso, mas com práticas, com ações efetivas. E o que tem se observado, por vezes, é o desrespeito ao sistema acusatório, assim como as prerrogativas que são tão caras ao Ministério Público brasileiro. Então, me parece que Sua Excelência, o senhor ministro, ele terá a oportunidade, ao longo dessas eleições, de, evidentemente, demonstrar na prática como deve se dar o processo democrático. Mas, nesse momento, um voto de louvor me parece algo absolutamente prematuro. Então, eu sou contrariamente a esse encaminhamento feito. Eu voto contrariamente. Com a palavra, doutor Calil, por favor. Senhor presidente, aproveito para cumprimentar todos os participantes dessa sessão do Conselho Superior do Ministério Público e dizer que voto favoravelmente à proposição do nosso corregedor, no sentido de ser aprovado o voto de louvor. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, doutor Jurandir Marsura. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor corregedor, senhora secretária, demais colegas, conselheiros, funcionários, colegas que nos assistem. Eu devo dizer que concordo em grande parte com o que disseram os colegas Saad, da Ponte, porque realmente é uma questão muito delicada. Mas como se trata tão somente de um discurso, de aprovar um voto de louvor para um discurso, eu também acompanho a proposta e aprovo, mas não sem concordar com a divergência também. Obrigado, doutor Jurandir, que também vota pela concessão do voto de louvor. Doutor João Machado de Araújo Neto, por favor. Sem som, doutor João Machado, por favor. Perdão. Senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor-Geral, senhora Secretária e demais integrantes do colegiado, os nossos dedicados servidores, enfim, a todos aqueles que acompanham esta reunião. Eu voto favoravelmente à proposta do nosso corregedor, doutor Motauri, pelas razões que ele apresentou, que o doutor Mário Sarrubo também apresentou. Então, sou favorável à proposta. Era isso. Obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Mais um voto favorável também. Doutor Motauri, o autor da proposta. Eu também voto favoravelmente, de maneira que são 6 votos favoráveis contra 5 contrários. Acho que, então, fica aprovada a proposta do ilustre corregedor-geral.